Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 21 de agosto de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Memórias de um Suicida. Nós estamos no capítulo 2, intitulado Os Réprobos, tá bom? No meu, eu estou na página de número 33. Nós vamos envolver a nossa querida amiga Claudinha, você já conhece, é a filha da Maroca, e ela irá fazer a nossa prece de gratidão. Senhor Jesus, com coração grato, envolvido pela alegria de estar contigo, te pedimos, Mestre, autorização e a tua presença para mais uma vez nos reunirmos no estudo dessa obra. Que o nosso coração e a nossa mente possam expandir para a compreensão do texto, para a compreensão intelectual. Mas, sobretudo, Mestre, que a nossa mente e o nosso coração possam expandir a fraternidade que a obra nos inspira. Que ela possa ser uma fonte de inspiração para que a nossa solidariedade, a nossa fraternidade, o nosso aproximar de cada irmão que passa pela nossa vida, que isso cresça, que isso fortaleça, que isso nos torne muito mais suaves à dor do próximo, às dores da alma e as falas que por muitas vezes chegam à nossa escuta, chegam à nossa presença e que buscam, na maioria das vezes, Mestre, uma escuta amorosa, um tempo dedicado ao próximo, a vontade de ajudar. Que possamos, Senhor Jesus, a partir do nosso estudo da obra Memórias, ter um coração mais ativo, uma mente muito mais esperançosa de que é através do nosso irmão que nós vamos chegar até Deus. E para isso nós envolvemos, Senhor, o nosso amor, a nossa vontade firme de aprender e sermos diferentes com o estudo de cada noite, de cada segunda-feira. Envolve nossa irmã Conceição no trabalho de levar esse ensinamento a cada um de nós e a cada um que nos escuta nas diversas plataformas. E nos inspira, Senhor, para que o melhor e a tua vontade sempre aconteça. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Então está o nosso querido Camilo contando pra gente o despertar dele após o suicídio, tá? Então aqui não se fala de quanto tempo, mas ele está começando a relatar o que ele sente, como ele está se sentindo, o que está acontecendo. Então vamos continuar acompanhando. Continua Camilo, ainda falando na primeira pessoa. Senti-me enregelar de frio. Tiritava. Impressão incômoda de que vestes de gelo se me apegavam ao corpo. Provocou-me inavaliável mal-estar. Faltava-me, ademais, o ar para o livre mecanismo dos pulmões, que me levou a crer que, uma vez que eu me desejara furtar a vida, era a morte que se aproximava com seu cortejo de sintomas dilacerantes. Então, quando ele começa a se perceber, ele está dizendo, bem, eu estou morrendo, na cabeça dele. Ele está achando que ele está morrendo, mas ele já está morto. Continua. Odores fétidos e nauseabundos, ou seja, que provoca náuseas. Todavia, revoltavam-me brutalmente o olfato, tanto mau cheiro. Dor aguda, violenta, enlouquecedora arremeteu-se instantaneamente sobre o meu corpo por inteiro,
localizando-se particularmente no cérebro, iniciando-se no aparelho auditivo. Então, quando a gente fala aqui de dor, nem se compara com a dor que o espírito fala, porque é muito maior. Muito maior do que a dor física. Aqui a dor física é o sistema nos avisando, o sistema físico, orgânico, isso é uma dor. Tanto é que quando ela estoura demais, o ser humano apaga. Em espírito, a dor é muito maior e ele não apaga. Quando ele deu o tiro, e ele sente, ele fala aqui no ouvido, né? Ele diz que é a parte que ele mais sente. Quando ele deu o tiro, destruiu o corpo físico. Na destruição do corpo físico, as células estavam também ligadas a cada célula do corpo perispiritual. Então, as células do corpo perispiritual, da LC, o modelo organizador biológico, também destruíram. E aí ele fala nessa dor, mas não é a dor física. Ele não tem nem consciência. Eu digo que é a dor da alma. Porque ele sabe que ele cometeu suicídio, ele só não sabe que está morto. É a dor moral, Débora, que é muito maior. O tiro foi dado, ele sabe, ele puxou o gatilho. Mas ele não está entendendo o que está acontecendo. Onde o tiro não foi o suficiente, eu não morri. Então, quando a gente fala em dor moral, quando a gente fala em dor moral, a gente está falando dessa lei de Deus que está gravada em nós. Não tem como você dizer, é só uma dor moral. Não existe isso. Não tem nenhuma medicação que acalme isso. Dor aguda, violenta, olha como ele diz, enlouquecedora, arremeteu-se instantaneamente sobre o meu corpo por inteiro, localizando-se particularmente no cérebro e iniciando-se no aparelho auditivo. Presa, corpo, de convulsões indescritíveis, de dor física, é como ele fala, dor física. Ele não entende que o corpo perispiritual dele é um corpo também, é um corpo envolvido e sofrendo as consequências de tudo que o corpo sofreu. Gente, ele está ligado ao corpo físico. Tudo que o corpo está passando, ele está sentindo. Levei a mão ao ouvido direito. O sangue corria do orifício. Corria ali do buraco do ouvido direto. Ele era cego. Ele ainda continua cego. Agora a gente vai ver o Tarciano. Era cego. Foi para o suplício. Quando ele saiu do corpo, depois dos leões, estou falando da obra Ave Cristo, depois dos leões terem devorado, quando ele saiu do corpo, ele já saiu enxergando. Aqui nessa situação, ele era cego e permanece cego no mundo espiritual. Então ele levou a mão direita no ouvido direito e ele sentiu que corria o sangue ainda. Percebia. Causado pelo projétil da arma de fogo de que me servira para o suicídio, e manchou-me as mãos, porque ele sente que a mão ficou melada. As vértices estavam meladas. As vértices e o corpo. Eu nada enxergava, porém. Convém recordar que meu suicídio derivou-se da revolta por me encontrar cego. Expiação que considerei superior às minhas forças. A cegueira dele era um processo expiatório. Quando nós encarnamos, quando nós temos que passar por uma expiação, vamos dizer que eu tenha sido alguém que maltratou muito de alguns escravos, e aqueles fujões eu mandava pegar e cegar. Vamos supor. Eu não preciso encontrar alguém para me cegar, para eu poder expiar. Através de uma enfermidade, eu posso expiar. Nunca ninguém foi programado para reencarnar, para fazer mal a alguém. E Deus nunca conta com a sujeira da mão de um filho para aliviar outro filho. Para isso as enfermidades. Então a enfermidade do senhor Camilo era um processo expiatório.
Então tá, a enfermidade bate na minha porta, eu vou e fujo dela? Ou então começo a reclamar, dizer por que comigo? A enfermidade é uma forma de expurgar. Às vezes a gente diz, eu quero uma morte leve, breve. A gente é tolo, não sabe o que pede. Se for necessário passar 5, 6 anos sobre uma cama, que passe, para não ter que sair do corpo e ficar sofrendo nos umbrais da vida. Que sofra aqui. Se tiver que resgatar. Entende? Então nós temos que aprender a ver a enfermidade como um processo expiatório. E não como um erro de cálculo da vida. Tudo tem um porquê. E essa forma expiatória era a forma dele se reparar com a lei. A lei de amor, justiça e caridade. Injusta punição da natureza aos meus olhos necessitados de ver. Como que a natureza... Ele era escritor. Famosíssimo em Portugal. E tu sabes quando a criatura adquire a fama, a vaidade sobe e ela arruma muitos inimigos também. Imagina ele ter que dar o braço a torcer aos seus inimigos. Olha aí, Camilo, tá cego, não vai poder escrever, acabou. Então ele dá esse gostinho aos seus inimigos. Para que me fosse dado obter pelo trabalho, a subsistência honrada e altiva, né? Majestosa. Pô, se eu perdi os olhos, como é que eu vou agora trabalhar? Não existe uma desencarnação igual a outra. Enfia isso na cabeça. Isso aqui não é exata. Isso não é cartesiano. Então você não pode ler a história do Camilo, aí você vai atender alguém ali no canto, diz, olha, o meu filho cometeu suicídio, ele vai ficar preso lá no cemitério, ele vai sentir um frio muito grande. Cada caso é um caso, porque cada cabeça, cada mente tem uma sentença. Pode ter sido suicídio? Pode, mas cada caso... Porque, gente, o inferno, quem cria com todos os seus adereços, é a minha mente. E cada uma tem a sua. A mente cria. Aonde está escrito a lei de Deus? Na consciência. A lei está aqui. É por isso que, quanto mais conhecimento de ordem moral, mais a responsabilidade eu tenho perante a minha própria consciência. Então, um espírito ao desencarnar, por que a dor dele é maior? Porque a gente tem um número de informação muito maior. Então, a dor moral será maior. Porque a gente sabe. Sentia-me, pois, ainda cego, e para acúmulo do meu estado de desorientação, encontrava-me ferido. Tão somente ferido e não morto. Porque a vida continuava em mim como antes do suicídio. Estava vivo. A maior decepção do suicida é não morrer. Passei a reunir ideias, mau grado meu, apesar de não querer, a má vontade. Revi minha vida em retrospecto. Olha aí a lei de Deus. Até a infância. E sem mesmo omitir o drama do último ato. Programação extra sob minha inteira responsabilidade. Ele não estava programado, ele cometeu suicídio. Nunca ninguém está programado para fazer o mal. Enfia isso na cabeça. Ninguém foi programado para nascer e fazer o mal. Sentindo-me vivo, averiguei, consequentemente, que o ferimento que em mim mesmo fizera, tentando matar-me, fora insuficiente. Ele disse, pronto, fiz um tiro, estou aí, mas não consegui me matar.
aumentando assim o já tão grande sofrimento que desde longo tempo me vinham perseguindo a existência, que ele vinha sofrendo as consequências das enfermidades. Supus-me preso a um leito de hospital ou em minha própria casa. Todavia, a impossibilidade de reconhecer o local, pois nada havia. Os incômodos que me afligiam, a solidão que me rodeava, entravam a me angustiar profundamente, enquanto lúgubres, ou seja, pavorosos pressentimentos me avisavam de que acontecimentos irremediáveis se haviam confirmado. Então ele achava que estava vivo, mas ao mesmo tempo ele tinha uma intuição: morri. Bradei, gritei por meus familiares, por amigos que eu conhecia afeiçoados bastante para me acompanharem em momentos críticos. O mais surpreendente silêncio continuou, enervando-me. Pensa, ele gritava, chamando, silêncio total. Indaguei, mal-humorado, por enfermeiros, por médicos que possivelmente me atenderiam, dado que me não encontrasse em minha residência, e sim retido em algum hospital. Por serviçais, criados, fosse quem fosse, que me me beneficiar pudesse, abrindo as janelas do aposento onde me supunha recolhido, a fim de que corrente de ar purificada me reconfortasse os pulmões, que me favorecessem coberturas quentes, acendessem a lareira para amenizar a gelidez que me entorpecia os membros, providenciando bálsamo às dores que me supliciavam o organismo, e alimento e água, porque eu tinha fome e tinha sede. Com espanto, em vez das respostas amistosas, porque tanto suspirava, o que minha audição distinguiu, passadas algumas horas, foi um vozerio ensurdecedor, que, indeciso e longínquo, a princípio, como a destacar-se de um pesadelo, definiu-se gradativamente até positivar, até eu entender, em pormenores concludentes. Era um coro sinistro, de muitas vozes confundidas em atropelos, desnorteadas, como aconteceria numa assembleia de loucos. No entanto, estas vozes não falavam entre si, não conversavam, blasfemavam, queixavam-se de múltiplas desventuras, lamentavam-se, reclamavam, uivavam, gritavam enfurecidas, gemiam, estertorar e agonizar, choravam desoladoramente, derramando pranto hediondo, pranto horrível. Pelo tom de desesperação com que se particularizava, suplicavam, raivosas, socorro e compaixão. Aterrado, senti que estranhos empuxões, sacudidas, empurrões, convulsões, como arrepios irresistíveis, transmitiam-me influenciações abomináveis, provindas desse todo que se revelava pela audição, estabelecendo corrente similar entre meu ser superexcitado e aqueles cujo vozerio eu distinguia. Você consegue entender? Ele conseguia ouvir aquelas pessoas que cada uma falava consigo mesmo, e ele se sentia atraído, e como se ele também fizesse parte, e faz. Porque ele não precisa falar. Para ele emitir som, basta ele pensar. Então aí, isso tudo que ele escuta, não é que todos estão gritando, socorro, alguém! Elas pedem e aquilo vibra no ambiente, aquilo ecoa, o som existe. Lembra que nós estamos falando de espírito.
Quando nós estamos na carne, no corpo físico, a gente pensa e também vibra. E no mundo espiritual, o que a gente pensa, aí a gente percebe o quanto é real. Aqui a gente acha que o que a gente pensa não é real. Mas em espírito a gente percebe que é bem real. Então ele, como ele pensa, ele está aqui desesperado, pedindo socorro, pedindo um cobertor, que abra a lareira, alguém me ajude. Isso também está ecoando. Ele também faz parte desse barulho. Outros também escutam o lamento dele. Gente, quando a gente está vivendo um mau momento na nossa vida, momento de tumulto, que às vezes a gente passa na Terra, não é fácil você permanecer em equilíbrio profundo. Dormindo pouco, tenso, um monte de coisa para resolver. E você tem que estar equilibrado. As pessoas te exigem isso. Então não é fácil. Agora imagina uma situação dessa. Como manter o equilíbrio aqui? Como fazer uma prece aqui? Entre o meu ser superexcitado e aqueles cujo vozerio eu distinguia. Esse coro, presta atenção, isócrono, que se executa em tempos iguais. Então, ele sentia isso, daí a história das ondas mentais. Era como se todo mundo gritasse ao mesmo tempo. Vem comigo. Vamos, socorro, vai, junto. Socorro! Aí para. Socorro! Socorro! Por isso é que ele diz assim, olha. Esse coro isócrono, rigorosamente observado e medido em seus intervalos. Para quem estudou um pouquinho de partitura, né? Tem ali o tempo que para. O staccato. E ele dizia que aquilo é contraste. 1, 2, 3. Socorro! 1, 2, 3. Socorro! Entendeu? E ele ali contando aquilo. É enlouquecedor. Esse coro isócrono, rigorosamente observado e medido em seus intervalos, infundiu-me tão grande terror que, reunindo todas as forças de que poderia o meu espírito, ou seja, eu espírito, ele espírito, dispor em tão molesta, nociva situação, movimentei-me no intuito de afastar-me de onde me encontrava para local em que não mais o ouvisse. Então ele tentou fugir. Tateando nas trevas, tentei caminhar, mas disseia que raízes vigorosas plantavam-me naquele lugar úmido e gelado em que me deparava. Raízes. Ele estava vinculado com quem? Com o corpo físico. Corpo ainda com vitalidade. Ele não tem como se afastar do corpo. Não podia despegar-me. Sim, eram cadeias pesadas que me escravizavam. Raízes cheias de seiva, de vida, de vigor. O corpo dele físico tinha vida, tinha vitalidade ainda. E ele está preso. É uma lei. As leis de Deus, elas são imutáveis. Então, a lei da vitalidade é que ela vai se esgotar naturalmente pela enfermidade ou pelo esgotamento dos órgãos, as falências dos órgãos. A idade vai chegando e ela tem que acabar naturalmente. É da lei. O Pai deu a vida e só Ele pode tirar.
Por quê? Porque aquele período ali na cama é necessário. Entende? É um processo expiatório, um processo provacional. É uma preparação. Não vamos pular etapa, não. Raízes cheias de seiva que me atinham, grilhetado, aprisionado, ali em argolas mesmo. Naquele extraordinário leito por mim desconhecido. Ele chama de leito. Ele não está cego? Impossibilitando-me o desejado afastamento. Aliás, como fugir se estava ferido, desfazendo-me hemorragias internas, manchadas as vestes de sangue e cego, positivamente cego? Como apresentar-me em público em tão repugnante estado? A covardia, a mesma hidra, constelação que se estende pelos hemisférios norte e sul com formato de serpente. Na mitologia grega, é um monstro com corpo de dragão e várias cabeças de serpente. Algumas versões dizem que quando se cortava uma cabeça, 2 outras surgiam em seu lugar. Era tão venenosa que matava os homens apenas com seu hálito ou por cheirar seu rastro. Nossa. Obrigada, Carlinha. Porque perante a enfermidade dele, assumir a enfermidade, enfrentar a enfermidade, um ato de vaidade, de orgulho e de covardia. A covardia de passar pela enfermidade. Enfrentar. Vamos lá, vamos ver. A mesma hidra que me atraíra para o abismo em que agora me convulsionava, que foi a covardia, alongou ainda mais seus tentáculos insaciáveis e colheu-me irremediavelmente. Esqueci-me de que era homem, ainda uma segunda vez, e que cumpria lutar para tentar vitória, fosse a que preço fosse de sofrimento. Reduzi-me, por isso, à miséria do vencido. E, considerando insolúvel a situação, entreguei-me às lágrimas e chorei angustiosamente, ignorando o que tentar para o meu socorro. Todavia, enquanto me desfazia em prantos, o coro de loucos, sempre o mesmo, trágico, funéreo, regular, como o pêndulo de um relógio, acompanhava-me com singular similitude, atraindo-me como se emanado de irresistíveis afinidades. Insisti no desejo de me furtar a terrível audição. Após esforços desesperados, levantei-me. Meu corpo enregelado, os músculos retesados, tensos, por entorpecimento geral, dificultavam-me sobremodo o intento. Você já teve aquela sensação de sonho que você quer se levantar e você não consegue? Pensa num grau muito maior. Todavia, levantei-me. Ao fazê-lo, porém, cheiro penetrante de sangue e vísceras putrefatos recendeu em torno, repugnando-me até as náuseas. Partia do local exato em que eu estava dormindo. Ele está sentindo o cheiro do quê? Dele mesmo. Próprio corpo. Não compreendia como poderia cheirar tão desagradavelmente o leito em que me achava. Para mim seria o mesmo que me acolhia todas as noites. E, no entanto, que de odores fétidos me surpreendiam agora. Atribuí o fato ao ferimento que fizera na intenção de matar-me, a fim de explicar-me, de algum modo, a estranha aflição, ao sangue que corria, manchando-me as vestes. Realmente,
eu me encontrava empastado de peçonha. É secreção, tá, gente? Eu me encontrava empastado de secreção, né, de peçonha, como um lodo asqueroso que dessorasse, transformasse em soro, como um lodo asqueroso que dessorasse do meu próprio corpo, empapando incomodativamente a indumentária que eu usava, pois, com surpresa, surpreendi-me trajando cerimoniosamente. Ou seja, a roupa que ele estava dormindo lá em casa, ele já não se via com essa roupa. Ele se percebia trajando uma roupa de uma certa cerimônia, porque ele não foi velado. E é tão interessante que ele não se viu com essa roupa no caixão. Ele nem sabe que está morto, mas ele se sente vestido assim. Para te ver como ele está vinculado ao corpo. Entende? Porque quando você vai arrumar o cadáver, você não põe uma roupa bonitinha, né? E ali arrumaram ele bem arrumadinho. Paletó e gravata. Me trajando cerimoniosamente, não obstante retido no leito de dor. No entanto, ao mesmo tempo em que assim me apresentava satisfações, confundia-me na interrogação de como poderia assim ver, visto não ser cabível que um simples ferimento, mesmo a quantidade de sangue espargido, né, derramado, pudesse tresandar. Vocês estão vendo o linguajar? Aí quando a gente vai lendo uma obra dessa, a gente diz assim, meu Deus, tem tantas palavras que a gente não usa. Então acho que hoje o nosso português a gente usa talvez 20%. Espargido, ou seja, derramando, pudesse tresandar, ou seja, exalar esse mau cheiro. Há tanta podridão, sem que meus amigos e enfermeiros deixassem de providenciar a devida higienização. Eu disse, poxa, mas se eu estou sentindo tão mau cheiro assim, por que as pessoas que estão em torno de mim não providenciam isso? E aí ele esquece nesse momento, ele poderia dizer, será que eu estou mesmo dentro de casa? Mas por que eu estou ouvindo tantas vozes? Mas é porque a mente, como ele diz, não consegue. Não consegue. Inquieto, tateei na escuridão, com o intuito de encontrar a porta de saída que me era habitual, já que todos me abandonavam em hora tão crítica. Tropecei, porém, em dado momento, num montão de destroços e instintivamente curvei-me para o chão, a examinar o que assim me interceptava os passos. Então, repetidamente, a loucura irremediável apoderou-se de minhas faculdades e entrei a gritar e uivar, qual demônio enfurecido, respondendo na mesma dramática tonalidade a macabra sinfonia cujo coro de vozes não cessava de perseguir minha audição, em intermitência de angustiante expectativa. O montão de escombros era nada menos do que a terra de uma cova recentemente fechada. De quem era a cova? E de quem era a cova? Dele. A própria cova. Então, cenas do próximo capítulo. Vamos parar aqui, vamos responder as perguntas, tá bom? A colega está confusa em relação à situação dele. Ela aborda a palavra umbral, né? A primeira coisa que a gente tem que entender, o umbral, ele não é um lugar demarcado, né? Não existe assim, ele foi para o umbral. Não existe. Outra coisa, ele está no estado de perturbação, ele não sabe que ele está morto. Na cabeça dele, ele escuta essas vozes, mas ele acredita aqui que ele está dentro do quarto dele. É por isso que ele perguntou, por que as pessoas, os meus amigos, os funcionários da casa, não vêm aqui me ajudar? Não estão vendo esse mau cheiro? Por que não fazem a higiene no meu corpo? Entendeste? Ele não tem noção de onde ele está. Agora, ele se apalpando, ele percebeu que a roupa que ele trajava era uma roupa de gala. Entendeste? Ele está se apalpando. Agora, está apalpando o quê? O corpo? Presta atenção. Ele está no cemitério, o corpo está aqui, enterradinho, e ele está ligado em cima.
tudo que aconteceu com o corpo, ele ressente, ele sente. Inclusive a roupa que foi posta no corpo. Olha que coisa louca. Ele está no cemitério. Ele não está no Vale do Suicida ainda. Lá no início, vocês devem lembrar que a tia Conceição falou assim: o Vale dos Suicidas é um ambiente de proteção. Lembra que a tia falou isso? Eles ainda não foram recolhidos. Ele está vivendo o seu estado de perturbação. Ele está no processo ainda. Ele não... Viu que ele diz que ele tenta sair desse local, mas como se fossem raízes que o fixassem ali. Por quê? Porque o corpo ainda tem vitalidade. Entendeu? Ele está preso ao corpo físico. E esse mau cheiro que ele sente já é o processo da decomposição. Daqui a pouco ele vai sentir os vermes. Quando ele começa lá no capítulo 1, ele vai contar o quê? Ele já está contando a história, ele ali no vale, tudo bem. Aqui ele está começando a contar agora o momento da morte, porque ele não falou. Está começando a falar agora. Então aqui ele diz: agora eu vou contar a minha história tintim por tintim. Mais alguma pergunta? A colega está trazendo o livro Libertação, o caso da esposa do Jorge, que comete o suicídio, porque ele foi preso injustamente, não é isso? E ela não aguentou aquilo e optou pelo suicídio. E na obra Libertação, ela, na condição de uma suicida, fica próxima, atrelada ao Jorge e está levando o Jorge à loucura. Porque isso a gente vai comentar aqui na obra, mais lá para frente. Se o número de suicidas permanecesse todos aqui na Terra, a gente ia enlouquecer. A presença de um espírito desse, o sofrimento dele, a perturbação dele, pode nos enlouquecer sim. Por isso, a assistência que vai ser dada ali. Então, é bem complicado. Então, tem suicida que fica preso dentro de uma casa. Tem suicídio que fica preso na ponte. Cada caso é um caso. Eu gosto muito da fala do livro Obreiros da Vida Eterna, em que o amigo espiritual falou, André Luiz: André, nós acompanhamos aqui 5 processos de desencarnação. Não existe uma desencarnação igual a outra. Não é cartesiano, tá? Cada caso é um caso. Então isso aí vai depender da mente de cada um. Agora, um espírito desse, numa situação enlouquecedora ao lado de alguém, é desesperador. Então por isso esse processo que eles são realmente recolhidos, tempo a tempo são recolhidos, são necessários para isso, tá bom? Porque eles nos fariam mal. Foi bom, gente? Muita informação, né? Forte, né? Mas é necessário para a gente entender a seriedade da vida, né? Isso aqui não é brinquedo, né? Cada vez que eu estudo, cada dia, sabe, a gente vai estudando, isso mexe mais comigo. Sabe, eu acho que eu não posso ser hoje igual ao que eu fui ontem. Então a gente tem que estar sempre nesse processo de melhorar-se, ter mais consciência da vida espiritual, pensar de forma espiritual, né? Isso nos torna pessoas mais lúcidas. E o processo da reencarnação é uma bênção muito grande, se nós soubermos aproveitar. Então, isso aqui não é brinquedo. Isso é muito sério, né? Vamos fechar os olhos, nos preparar para a prece. Noite de lua, chego a pensar na imensidão que é ter você perto de mim, e em oração te peço perdão por tudo que errei. Eu sei que posso melhorar. Esse eterno amor jamais cessará
em meu coração. Eu sei que fiz não foi em vão. Deixo fluir e vibrar toda essa força que veio me guiar e me faz sentir que pode existir um mundo de paz. Sei que nasci pra vencer. Esse é o leme que me faz viver. Sei que Deus está onde eu estiver. Basta ter fé. Deixo fluir e vibrar toda essa força que veio me guiar, que pode existir um mundo de paz. Sei que nasci pra vencer, e esse é o leme que me faz viver. Sei que Deus está onde eu estiver, basta ter fé. Sei que Deus está onde eu estiver, basta ter fé. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, que possamos ter fé, possamos confiar mais em Ti, meu Pai, sabendo que o Senhor quer sempre o melhor da gente, que muitas das vezes as dificuldades acontecem por nossas rebeldias, acontece ainda pelas ilusões desse mundo de provas e expiações, achando que a felicidade a gente encontra aqui, achando que os vícios, a vaidade, o orgulho são mais importantes do que o caminho estreito que segue a Ti. Que possamos entender, Pai, que aqui não é um lugar de férias. Aqui é um lugar, é uma oportunidade que o Senhor nos dá para repararmos os erros do passado, para passarmos pelas provas que são necessárias passar nesta encarnação. Mas que mesmo assim, quando sentirmos dificuldade, quando sentirmos que não somos mais fortes ou capazes, o Senhor sempre está disponível a nos recorrer. Basta termos fé, basta pedirmos com humildade, que o Senhor, como Pai bondoso que é, sempre está disposto a nos dar uma mão. Talvez às vezes até nos carregar um pouco, mas que logo possamos nos recuperar, andar com as próprias pernas, para continuarmos o caminho, que é o caminho que Jesus nos ensinou. O verdadeiro caminho do engrandecimento espiritual. Muito obrigado, Pai, mais uma vez.
fique conosco, que assim seja.